buenos dias. Olá. Bom dia. Tudo bem? Olá, que tal? ¿Están listos para una presentación en portugués? Bueno, tranquilo, yo voy a hablar en español, no pasa nada. Bueno, entonces yo voy antes, no sé si todos me conocen, yo soy Wagner, yo soy de Brasil, soy profesor de la Universidad Federal de Goiás, el estado que está cerca de Distrito Federal, Brasília, como podemos ver aí, en este dibujo de Lúcio Costa. E vamos falar hoje sobre o rol del projeto urbano para o desenvolvimento local. E eu vou tentar contestar uma pergunta. De pronto não é a pergunta qual é o rol do projeto urbano, não vou contestar, eu vou fazer outras perguntas, mas a pergunta é como a percepção do território poderia contribuir da gente para o cambio e a transformação da qualidade de vida de los territórios periféricos. Então, eu vou apresentar um método que eu he desenvolvido em Brasil e em Colômbia, e também um exemplo, um caso, não tanto para os detalhes da Constituição deste caso, sino para provar uma hipótese. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, sí, por Mónica, muchas gracias, profesora Cecilia y la Universidad Nacional de Córdoba por esta oportunidad. E eu pido que como que 5 minutos, 10 minutos antes do fim, avise-me, pode passar? Então, eu vou apresentar uma interpretação que eu tenho que é muito personal sobre o que seja projeto urbano e desenvolvimento local. Estamos falando de 4 conceitos muito complexos que poderíamos ter talvez 3 ou 4 meses para discutir esses, lo que é projeto, lo que é urbano, lo que é desenvolvimento, sí, incluso lo que é desenvolvimento en el contexto latinoamericano. Entonces, hay muchos y muchos libros, como centenas de páginas sobre eso. Entonces, no voy me detener en este punto. Yo voy a hacer de cuenta que sabemos todo sobre eso y vamos a seguir para una presentación de una proposición por veces polémica. Entonces, yo voy a hablar de un contexto que vivimos, que podríamos llamar de condición pós-política de la ciudad, pero también de la... Está bem, da democracia e das condições que vivemos hoje. E tentar pensar que articulações, projetos urbanos, ou o projeto urbano que eu falo em singular, para reafirmar sua condição, uma condição de conceito abstrato que propõe o cambio de condições de vida das pessoas, de muitas pessoas da cidade. E o desenvolvimento local. Então, o projeto urbano e o desenvolvimento local, por si mesmo, são condições de pensamento político, de políticas públicas muito específicas. O projeto urbano se insere, se articula em uma condição de planos, de distintos planos urbanos incluso, em uma condição de programas políticos, que estão bajo políticas que poderíamos chamar de políticas sociais ou políticas públicas. Então, projetos urbanos são materializações de políticas. Não há como pensar projeto urbano de um modo aislado de isso. Então, o projeto urbano promueve e articula racionalidade política, quer dizer, um modo específico de articular os cambios em los territórios, incluso de fragmentar los territórios.
el proyecto urbano promueve narrativas específicas. Promueve un modo distinto de justicia. Entonces, todos aquí tenemos tal vez conceptos de justicia, pero ¿qué es justicia? La justicia espacial que el proyecto urbano promueve. El proyecto urbano puede promover una condición de escala y visibilidad a las cuestiones, sea un edificio público, una escuela, un punto de salud, un hospital, o un barrio popular de viviendas, o incluso infraestructuras de movilidad y infraestructuras verdes. Lo que sea, se promueve visibilidad. Para qué tipo de visibilidad y para quién se promueve. Y por fin, proyecto urbano es un instrumento de gobernanza. Pero ¿qué tipo de gobernanza? Entonces, la discusión que yo promuevo aquí es fundamentada en una lectura y una interpretación de Nancy Fraser y otros autores sobre de una polarización tal vez arbitraria entre proyecto urbano como un instrumento de política de redistribución, política redistributiva, o proyecto urbano como instrumento de reconocimiento. Y este dilema es lo que voy a presentar y tentar tener una mirada sobre un ejemplo en Colombia. También tenemos la cuestión del desarrollo que moviliza el cambio o la emergencia de territorios, economías, centralidades, segregación, paisajes culturales, e incluso tiene un efecto muy fuerte en la condición del lugar y cotidiano. En cada uno de estos puntos hay al menos una docena de autores. No voy a citarlos ahora porque no tenía tiempo para eso. Entonces, están implícitos. Yo puedo después, con preguntas, hacer las conexiones. Pero aquí tenemos Milton Santos, Raquel Ronick, Henri Lefebvre, Michel Dissertot y Pierre Bourdieu, Nancy Fraser, Eric Swigendorf, entre otros, muchos. Por favor. Una mirada un poco más de percepción, menos abstrata, podría poner el proyecto urbano como dispositivo político ante el desarrollo local. Entonces, estamos hablando de una articulación entre Estado y sociedad civil. Esto que estamos hablando cuando hablamos de política redistributiva y política de reconocimiento. Entonces, de un lado, tenemos el proyecto urbano como una innovación sociotécnica que puede ser totalmente asimilada en el territorio, puede ser totalmente rechazada en el territorio y puede haber una negociación, puede haber transiciones. Al mismo tiempo, el proyecto urbano, en mi opinión, lo que conecta, lo que Lefebvre llama de orden próxima y orden distante, el vivido y el concebido, la experiencia cotidiana y las idealizaciones de ciudad. Estamos hablando sobre qué es ciudad, cómo compartir ideas de ciudad. ¿Sí? Entonces, y el desarrollo local promueve también, de nuevo, estoy hablando aquí de la experiencia como efectos de lugar, también el proyecto, promueve discursos subjetivables, instituciones y materialidades. Quiere decir, el desarrollo local está muchas veces asociado con la idea de progreso, muchas veces con la idea de una
promoção de qualidade de vida, progresso econômico, cultural, social, pero será mesmo que em todos os casos é deste modo que ocorre? Sim? Pode passar, por favor. Então, eu planteo alguns dilemas para uma interpretação. Eu vou proponer esses dilemas para que entendamos. Primeiro, o dilema: há múltiplas lógicas de justiça, múltiplas. Assim depende de los que promueven ou los que experienciam estas condições de justiça. ¿Sí? Incluso sea en la cuestión de educación o salud o seguridad pública, los que experiencian tienen una percepción distinta de justicia de los que planean las calles más seguras o el riesgo de violencia urbana. Las dimensiones temporales y afectivas, que en el sentido de los que son afectados por las políticas e por el projeto. E terceiro, uma ideia de projeto urbano como um dispositivo de justiça em uma condição pós-política, que eu chamo de condição pós-política. É a política del consenso, é a política que silencia o contraditório, invisibiliza. Há um dicho: não há alternativas. Este dicho é muito conhecido de los 80, Margaret Thatcher, como quando se impuso uma política econômica e falou: não há alternativas, não há como que discutir. Então, muitas vezes, o projeto urbano se impõe. E, incluso, quando se habla de las condições participativas, de la escalera de la participação, ¿sí? Muitas vezes alcançar o nível mais alto de participação, porque o nível mais alto de participação é a promoção, é a produção de ideias. Então, não é como a municipalidade decidiu que vamos ter uma escola fundamental aqui nesta área. Pero quem decidiu? ¿Entiendes? Então, vamos chamar todos para comunicar-lhes, ou vamos chamar todos para decidirmos, vamos fazer talleres, ou vamos... Pero aí, ao contrário, quando uma comunidade que habita, que vive em um território específico, alcança a municipalidade para reivindicar. Mira, queremos uma escola, temos estes argumentos e tal. Bueno, então, eu pongo esses dilemas, não vou tanto em tentar resolver, poner respostas, pero sim, seguimos. Vamos ter umas imagens, mira. Então, esses dilemas que ponemos entre políticas redistributivas e políticas de reconhecimento, interpretando Fraser, e estes dilemas não se resolvem porque são pontos muito polarizados hoje em dia, como, por exemplo, uma visão de justiça que mira a equidade, a inclusão, e uma visão de justiça que mira a reparação histórica, por exemplo. ¿Sí? Ou uma visão de projeto urbano como intervenção programada para redistribuição, ou uma visão de projeto urbano como espaço de confrontação e memória reparativa. Incluso há os riesgos que mais conhecemos de governança e tecnocracia. A ideia de que a cidade é uma empresa e que a cidade tem que produzir e que tienes que dar cuenta de la reproducción, de los medios de producción. Entonces, tenemos que como alcanzar ciertas metas, muchas veces metas económicas. La visión de desarrollo, específicamente como desarrollo económico, muchas veces
se pone contra uma perspectiva do desenvolvimento social. Muitas vezes não se alcança o desenvolvimento social. Se vão construir ou implementar uma plazoleta perto de minha casa e vou pensar, vou ter mais valia em meu terreno, em minha casa. E mira, econômico, pero a condição do uso da plazoleta, como se dá? Como vou pensar isso? Eu vou compartilhar a responsabilidade da plazoleta como como bem comum e ter cuidado. Então, estou transitando como transversalmente por condições de cidade, cuidado de los comunes urbanos e etc. Eu vou passar. Então, nesse quadro e tudo mais, este diagrama que se mostra, e nisso, basicamente, esse diagrama é modo de visibilizar melhor a questão de duas lógicas que, de certo modo, são narrativas que alcançam as arenas políticas, as redes políticas e incluso as práticas políticas. Então, estamos falando de ciclo e os projetos urbanos ou o projeto urbano é instrumento ou dispositivo que pode tanto seguir uma lógica redistributiva ou uma lógica de reconhecimento. E aí, de hecho, há abismo entre essas duas lógicas. O dilema existe em parte de conectar essas duas lógicas. E muitas vezes educar para isso e produzir isso. A contestação política, como se dá a contestação política em uma cidade pós-política, que se busca o consenso. Seria possível isso hoje? E como seria possível isso? Vamos, siga, por favor. Sim. Vou falar agora de alguns casos. Então, um minuto. Bueno. Aqui temos diagrama. Eu vou falar destes casos, não só para descrevi-los, sino para também falar pouco de método que eu chamo de cartografia afetiva ou cartografia experimental. Que é isto? É que, además de mirar os dados estadísticos, os mapas, os projetos, as leis, eu vou ao campo, eu vou ao território, reconhecer e saber a percepção. Eu vou perceber a percepção da gente sobre isso. E isto é resultado de minha tese de doutorado, onde eu hice estudo em Paraisópolis. Não vou entrar em muitos detalhes, porque hoje eu vou falar sobre caso em Colômbia. Por que isso? Bueno, aqui, nesse caso, eu tenho artículo publicado em 2017 sobre este caso, e estou trazendo uma mirada pouco mais distinta. E neste caso, eu hice uma comparação de 6 projetos, entre muitos. Paraisópolis é uma favela de São Paulo, bairro popular, como entendemos, onde vivem 100.000 pessoas nesta área de 1 km quadrado. Esta área tem 1 km quadrado. É a mais alta densidade de Brasil, eu creio que da América Latina. É uma densidade próxima de Hong Kong. ¿Entiendes? Bueno, como a gente vive aí, sim, aí como estratégias muito específicas. De hecho, eu estou les mostrando para entender que em los 80 a municipalidade começou a se preocupar com isso, com essa densidade, com a violência, com o controle por el PCC e tudo mais. E desenvolveu planos, programas, projetos específicos para Paraisópolis. São Paulo tem 2.000 favelas. 2.000 favelas. Esta é uma delas favelas, pero é talvez a mais crítica, das condições mais críticas.
E São Paulo se cambiou, Paraisópolis se tornou-se um laboratório. Como que mais de 50 projetos foram realizados e idealizados, pero poucos foram executados. Aqui tem 6 que eu hago uma apresentação, e esta linha mora, violeta, é um recorrido que eu hice perguntando, eu hice perguntas para mais de 120 pessoas, visitei espaços, então não vou entrar em detalhes sobre minha tese agora, pero estes são 6 projetos que hice uma pergunta. Quais estratégias estes projetos urbanos conceberam ou desenvolveram para aproximação no território e como foi como sucedeu sua aproximação, com quais atributos que estavam como que traduzindo conexões que somos como técnicos para a gente que vai experienciar isto, ¿entiendes? Muitos destes projetos se realizaram, outros não. Pode passar. Então, aqui, aqueles projetos são estes, alguns premiados. Este projeto número 1 premiado internacionalmente de Urban Think Tank, de um arquiteto de Venezuela, não me recuerdo, pero ganhou muitos prêmios. Então, pero não ha sido construído. Tuvo plata. Tuvo plata para isso. Pero eu he escuchado que o secretário de São Paulo dijo que Paraisópolis não necessita uma escola de música e não le construiu. Pero não é só uma escola de música, seria um polo generador de vida, de experiências de vida, de sucesso para a gente, pero não las construiu. E tinha a condição. O projeto segundo, uma urbanização de um arroio que tinha projeto de vivienda, um parque, número 3, 4, centros de apoio à saúde social, mental, e mira, muito integrado. Já foi construído, o 5 também, 5 vivienda para como que 1.200 famílias, e 6 um projeto de Aravena. Aravena hizo um projeto e tampouco construíram. E depois Aravena ganhou Pritzker e tal, pero se arrependeram, eu creio. Pero tampouco construíram. Então, estes projetos, eu ia à la calle e perguntava às pessoas que pensam sobre isso. ¿Entiendes? Que pensam sobre isso? Que les gustam? Então, o método é como talvez de ir à la calle e perguntar à gente. Então, não hago um listado de preparação, eu hago derivas, recorridos, e com pessoas que vivem, com companheiros que vivem aí, e me apresento para a pessoa na calle e pergunto, e a pessoa responde algumas coisas e toma fotos. Eu não vou mostrar as fotos aqui, a pessoa toma fotos da calle, de muitos objetos e tal. Eu chamo isso de cartografia afetiva, fotomapa, são conexões de linguagens de sentido. Pode passar. E tudo começou com este pequeno recorrido que eu hice em Bogotá, quando eu estava para uma instância de doutorado, sanduíche, e esse recorrido como um experimento. Então, primeiro experimento que eu saí por la calle para saber que pensam sobre o cotidiano essas pessoas, perguntando o que les gustam, o que não les gustam, e por que não les gustam tal coisa, o que é mais importante para vós neste espaço que está. Então, aqui temos os nomes, são fictícios, pero nomes de la gente, e uma palavra o discurso, a narrativa. Pode passar, por favor. E temos aí fotos, e não sou o autor de nenhuma foto. As fotos foram tomadas por la gente que eu entrevistava. Então,
Aqui não está em boa resolução, pero cada pessoa habla e explica, porque, mira, eu pergunto, tomei uma foto de lo que ele mais gosta e eu pergunto, por que tomou esta foto e por que ele gosta isso? Por quê? Então, parece é uma coisa sencilla, pero a análise de isso, em alguns casos, pode conectar-nos com a questão de reconhecimento. Mira, por favor. Quando eu hice recorridos por Ciudad Bolívar, eu vou falar sobre um projeto de Transmicable em Ciudad Bolívar. É uma área no sul de Bogotá, onde vivem aproximadamente 700.000 pessoas. ¿Sí? Maioria desplazada por a violência no interior de Colômbia. Todos se vêm. São 3 cidades que eles vão mais. Bogotá, Medellín e Cartagena. Estão em distintas partes. E então muitos vão a Bogotá, a capital, o centro econômico do país, e então a condição de renda e tal. E então isto é como que uma parte de texto que eu hago. Perguntei sobre o Transmicable, é o nome do projeto, do cable que se conecta. Bogotá não é a única cidade que tem cable. Tem Medellín, tem Rio de Janeiro e Venezuela, muitas cidades, sim. Pero em Colômbia, especialmente em Medellín, se alcançou uma visibilidade muito grande. E Bogotá hice isso em 2018. Então, eu hice essas perguntas em 2017, enquanto eu estava construindo, sobre o que pensa sobre a estação. Então, por que pensas que vai ser bueno ou não? Que ideia tienes disso? ¿Sí? Então, eu hice isso para 80 pessoas em 3 barrios de Ciudad Bolívar. Pode passar. Em Ciudad Bolívar, então, aqui é uma parte solamente. Temos os pontos rojos, as estações. Mas à direita é o ponto central, que se chama Tunal, que está cerca de um terminal de colectivos para toda a área sul. Pensa como que 200.000 pessoas que se mobilizam por dia aí. Então, é muito grande isto. E aqui temos uma estação, Juan Pablo II, Manitas e Paraíso. Então, mira, se percebe que estou falando deste exemplo, projeto urbano em Ciudad Bolívar, hecho por la municipalidade com financiação internacional. E, obviamente, se vai cambiar de modo muito expressivo a vida das pessoas. Quem poderia ser contra isso? Mira, uma linha de 3,5 quilômetros. E eu creio que falar de distância aqui não é a melhor ideia, é falar de tempo. Este território é um território de lomas, sim? Muito desnível, incrível desnível. Um território onde não alcança coletivo. O coletivo é como um jeep. São pequenos autos. É isto, assim que funciona aí. E asimismo, eles levam normalmente entre 45 e 2 horas, ¿sí? 45 minutos e 2 horas, a depender de sua ubicação. Então, se vive em Paraíso, para chegar ao túnel, 1 hora, 2 horas. Eu hice esse recorrido de coletivo e de estes jeeps, de estes autos também, e caminhando. E se, de hecho, não é tão fácil, porque não é plano. É como subidas, descidas e tal. Estas linhas laranja são as linhas do cable e rojas são recorridos que eu hice em los 3 barrios, Juan Pablo II, Manitas e Paraíso, onde quedam as estações. Aqui há algumas fotos que a gente las tomou, e aí os seus nomes. No momento que eu estava, então a foto de Adonai, que se mostra esta pendiente, aí
segundo, el señor segundo, un señor de unos 70 años, esta foto del Parque El Sapo, Juan Pablo. Yo hablo que en este parque yo hice un ejercicio con niños y tal, de fotografías, y a mí, yo conozco un poco. Y se llama El Sapo porque hay una escultura de un sapo ahí, de hecho. Bueno, entonces es para entender, aquí hay una quebrada muy fuerte, quebrada de Lima, que tiene un proyecto de un parque también y tal. Bueno, estamos hablando de una área que en Bogotá se llama Estrato 1. Bogotá tiene esta cuestión económica de clase, Estrato 1 hasta 6. Estamos hablando de Estrato 1. Entonces hay una configuración política para eso. Se tiene subsidios muy fuertes cuando se vive Estrato 1. Y una de las cuestiones que todos comentaron es, no vamos a continuar Estrato 1. Pero ¿estás feliz con eso? No, no estoy feliz con eso. Estoy feliz y triste. Pero, y la cuestión, no nos preguntaron si sería interesante seguir para Estrato 2, que no teria más subsídios, ¿entiendes? Mira, pode passar. E então, aqui uns dados que distritos mais marginalizados, em termos de condição de renda, estamos como que o piso mais abaixo. E sim, de hecho, os objetivos são muito interessantes do ponto de vista de desenvolvimento. Especialmente por uma política de redistribuição. Pero a pergunta é, será que alcançaram algum tipo de reconhecimento em uma política de reconhecimento, como miramos no quadro, no marco conceptual? Bueno, é um sucesso, de hecho, está funcionando muito diferente de Rio de Janeiro. Eu hice recorridos em Rio. No pudo hacer este estudio porque no tenía los contactos, pero vio a este cable, no el bonde, no estoy hablando del pan de azúcar, estoy hablando de un cable que tiene como 3 kilómetros que conecta algunos territorios de favela, Moro de Alemán y tal. Yo hice este recorrido y tal, y hice también Medellín en muchas estaciones, porque Medellín tiene muchas estaciones con eso. Y Medellín... Bueno, para pensar na modalidade de transporte em Medellín, há o cable, tranvía, metrô, coletivo, o táxi, bicicleta e peatonal. Então, é impossível não ter mobilidade em Medellín. É outra história. Eu creio que para conhecer mobilidade é o melhor caso, porque todos se conectam. Bueno, Colômbia, Bogotá, tentou isso. E, de hecho, é um sucesso. Primeiros 90 dias, como 1,8 milhões de pessoas. E aí um contexto político muito forte, porque Enrique Peñalosa buscou muita visibilidade. ¿Sí? Foi um alcaide, um intendente que buscou muita visibilidade para a mobilidade. Falou muito sobre isso, mobilidade, espaço público, e foi como que um combatente nesses campos. E seguiu com a administração de Cláudia López. Pode passar, por favor. Então, não só mobilidade estamos falando de um projeto que tinha uma proposta a largo prazo de urbanização integral. E para isso estava promovendo também muitos serviços. Em los 3,5 km, há 3 estações, que não são só estações, são centros cívicos, centros de desenvolvimento econômico, social, cultural, que funcionam bibliotecas, tiendas, de distintos usos e funções. E há 24 pilonas. Pilonas ou pilones? Pilones. Entendes? A estrutura de um transmicable, eu vou mostrar depois uma foto, a pilona, ou el pilón, el pilote, hay coluna gigante que necessita muitas vezes desplazar gente e resulta espaços vazios.
Então, a ideia é promover usos para as pilonas, promover serviços. Quando vou poner uma foto que vai mirar como que é o impacto disto em uma praça, num parque ou em uma esquina. Pode mirar. E justo em fim de 2017, 2018, fizeram um concurso. Estou solo, eu vou ver, solo, desculpa, não me acuerdo o nome de este concurso. Fizeram um projeto de Supercar de Manitas. Eu não me desculpe por el nombre, eu tenho isto anotado em algum el nombre. Então, este é um de los candidatos, de los menciona honrosa, honora, como que é? Menciona, ganhou uma menção honorífica. Pero sí, a ideia é de, además de la estação, construir em los espaços públicos centros de apoio. Em Bogotá, el CADE é um centro, não sei se há algo aqui, pero é um centro onde uno necessita qualquer coisa, um posto de civilidade. Então, qualquer coisa se necessita, documentação, burocracia, se resolve já. Entendes? Então, isto é um supercar. Então, quando se propõe uma coisa desta, mira, estamos como trayendo o centro, como que o centro de Bogotá para a periferia. Estamos construindo, generando, produzindo centralidade. ¿Entiendes? Não só transporte. Pode passar. E aqui umas fotos que eu he tomado neste trânsito del cable, só para mostrar alguns pontos, mas eu tenho umas fotos melhores. Se pode passar, sim, só para conectar. Eu vou falar sobre algumas imagens, então, sobre o que apresentei antes, sobre estes atributos ou estas dimensões do projeto urbano com relação à redistribuição e talvez os dilemas. Aqui temos o que chamei anteriormente de condição de escala, visibilidade e imaginário. Quando se construíram as estações, o intendente les pagou as juntas de associação comunitária para pintar as casas, todas as casas, e incluso os techos de las casas. E eu acompanhei um taller para isso, les davam o material e les davam treinamento. Incluso para alguns que não podiam, pagavam os expertos para fazer isso, os pintores. ¿Entiendes? Então, temos esta construção. Eu creio que é uma construção de um imaginário para pensar assim, já eu vou passar a isto. Algo se hizo parecido em Medellín, pero eu creio que talvez a experiência em Medellín não é como tão impactante isto, de estamos recebendo. Porque há estes três barrios, especialmente Paraíso, se tornaram muito visíveis. Incluso, para algumas pessoas que eu perguntei, que poderia cambiar para melhor é o turismo. A visita de los bogotanos hasta Ciudad Bolívar, porque Ciudad Bolívar é um território segregado, todo em todo. Então, se uma pessoa fala, eu vivo em Ciudad Bolívar, então, quando eu falar, eu vou fazer isso em Ciudad Bolívar. Por que vas a Ciudad Bolívar? Por que vas nesses pontos e tal? Mira, pode passar. Então, isto cambia. Pero também há uma tentativa de controle e governança, não só por el Supercade, pero também porque eu tenho ao mesmo tempo acesso das pessoas para o centro, pero também tenho condição de el centro chegar.
el control llegar. No solo el control económico, de hecho, porque hay mucha informalidad. Estamos hablando de estos tres barrios, pero yo creo que estos tres barrios son ejemplos emblemáticos de los 150 barrios que hay ahí. Barrios construidos por la gente. Urbanización informal. Urbanizadores piratas. Estamos hablando de eso, todo este territorio. ¿Sí? Pero también hay una narrativa de conectividad. El sistema... Sí. Bueno, yo no hice contacto directamente, pero hay influencias en ese territorio. Mira, este territorio fue formado por gente desplazada de la violencia. La cuestión de la violencia en Colombia no es un imaginario, es una realidad. Hace no solo 10, 20, pero hace 200 años. Ellos pelean, son guerras civiles há muito tempo. El narcotráfico, yo creo que hoy, hasta hoy, es un problema. No dejó de ser. Pero en Colombia hay el narcotráfico, las milicias y los paramilitares y el propio ejército del gobierno. Las conexiones, yo creo que voy a hablar de mi experiencia en Paraisópolis, las conexiones que ellos tienen hoy en día, articulaciones políticas formales muy fuertes. Ellos en São Paulo, por ejemplo, el PCC tiene empresas de colectivos. El PCC tiene empresas de postos de nafta. Desculpa. El PCC controla acesso a todas as ONGs em Paraisópolis. Eu creio que Ciudad Bolívar, no como un grande, pero muchas partes, y la violencia es una realidad allá. Incluso yo no tuve libertad de caminar por todas las partes, de hablar con todas las personas, porque para mí no era visible, como para los que viven ahí. Pero una de las cuestiones que yo pongo es la condición de reconocimiento por la memoria, tal vez este grado de reparación histórica, no hubo, no ocurrió, y no va a ocurrir en mi opinión, porque los que perdieron sus próximos parientes y tal por la violencia, no hay cómo. Estos ciclos, yo creo que se ponen con condición de un urbanismo insurgente, de una condición de un diálogo, sería tal vez posible. Pero no soy especialista en seguridad pública, pero yo creo que hay unos límites ahí, unos límites. Incluso como yo voy, como si yo soy intendente o secretario de seguridad pública, hacer una negociación con el líder del PCC en Brasil. ¿Entiendes? Es un crimen, yo estoy dentro de yo estoy siguiendo un delito, ¿entiendes? Pero sí, la informalidad es fuerte y están como conectadas en todo eso. Y toda la parte de la economía es generada y como que recircula en estos ámbitos. ¿Sí? Pero yo creo que un proyecto como ese, que da visibilidad, de cierto modo impone ciertos cambios en las articulaciones internas. ¿Entiendes? Se imponen ciertas cuestiones ahí. Puede pasar para la próxima. No sé, yo creo que no he respondido, pero ¿entiendes? Es complejo. ¿Más?
Sí, sí. Ajá. Eh, sí. Bueno, incluso una información es que la idea no fue de Peñalosa. Entonces hay esto, incluso esta pelea política. El actual presidente, Petro, fue idealizador de esta propuesta. Pero no he conseguido, no he alcanzado producción de esto. Y Peñalosa logró usar un proyecto que no es tuyo para hacer una construcción. Pero hubo esta pelea que no es de Peñalosa, es de Petro. Pero no sé cómo Petro hoy está como que manejando eso. De hecho, hay esta inocencia, ingenuidad, pero tampoco yo creo que si nos detenemos sea ingenuo, hay una cuestión de visibilidad muy fuerte ahí y conexiones internacionales también. Hay cuestión de local y global ahí. Entonces, las pilonas, ¿entiendes? Yo que hablé en este punto, ¿qué uso hace ahí? ¿Qué apropiaciones la gente puede proponer ahí? Cuando pregunté para una persona de la alcaldía de una municipalidad, no es permitido nada, no es permitido uso ninguno. Incluso aquí estamos el parque, ¿entiendes? El medio del parque, de la plazoleta, el parque, a esta pilona. De hecho, hubo algún tipo en algunos parques, espacios de deportes, algunos jardines, pero como algo que poderíamos chamar de estético. Condição estética para uma questão de muito forte implicação técnica. ¿Sí? Pode passar. Estou como encerrando também. E por último, então a mim me gostaria de mostrar esta imagem, da última, e depois vou encerrar. Uma imagem, um vistazo de Mirante Alto Paraíso, que se hicieron um parque, não tinha nada aí, isso como era um basureiro nesse espaço, pero tinha esta vista muito incrível de toda Bogotá, e incluso algo que propõe com isso, condição de escala, visibilidade e imaginário. Pero não hablamos, este projeto não habla em nenhum momento sobre reconhecimento, como muitos de los projetos. Então, por isso eu les digo que hablo de uma provocação. Como projetos poderiam promover reconhecimento? Que é este reconhecimento? Como alcançar este outro polo de possibilidade? Segue sendo uma utopia? Há um abismo? Então, há possibilidades. Pero as possibilidades no se manejam. Pode passar isto? Sí, muito bonito. As possibilidades não se manejam com dualidades. Né? Então, o projeto Transmicable, como um dispositivo de justiça e injustiça espacial. Se pensamos, os 4 principais pontos, que mobilidade, infraestrutura, construção de narrativas e ações de governança. E pensamos os alcances redistributivos, como redução de tempo de viagem, inclusão, acesso, promoção de espaços públicos, bibliotecas, serviços diversos de atenção à saúde social. Há incluso a questão de desenvolvimento econômico, de hecho, cambio na percepção do que é Ciudad Bolívar e elementos de projeto colaborativo e ação participativa. Pero se miramos a questão de reconhecimento, observamos que só há déficits. Não sei se eu estou, talvez a palavra não é esta, pero bueno, ao ignorar a mobilidade, a mobilidade em si mesma
puede tener una contribución. Pero si yo no tengo, yo no soy reconocido como un ciudadano o alguno que hace parte de grupos minorizados, como que yo voy a conseguir detrás mi cable llegar al centro y conseguir empleo o condiciones mejores de inclusión? Mira, entonces esto es, estoy poniendo una conexión, pero no está listo todo ahí. Y no hay planes para esto, todo se quedará así. Incluso, si hay una más-valía de las casas, de la gente que vive ahí, puede haber un enobrecimiento, un proceso de gentrificación, un proceso de cambio, porque para muchos les interesa vivir en estrato 2. Entonces van para más lejos, donde no hay transmicable, donde no hay la influencia de un proyecto que viene para transformar su vida, ¿entiendes? Entonces es paradójico, eso es paradójico, eso puede pasar. Y una interpretación para una interpretación que el proyecto urbano, aqui com algumas referências, sim, é um dispositivo que governa por meio do espaço. E aí temos alguns, como Ronick, Caldeira, Weiner, implementa assim desenvolvimento local, generalmente via lógicas tecnocráticas pós-políticas, de consenso, construção de consenso. Sigue que enfrenta a resistência de las urbanidades híbridas e insurgentes, que existe. A possibilidade do contraditório, a possibilidade de um diálogo que uma socióloga chama de diálogo de uma política del dissenso, de confrontação. Então, eu hago algo não apesar de que lo discordamos, sino porque discordamos. Não necessitamos estar de acordo para promover o desenvolvimento. ¿Entiendes? Em todo. A questão é esta, muitas vezes. Então, não se produz justiça, exceto se integras em los casos de políticas redistributivas, infraestrutura, serviço, acesso e políticas de reconhecimento, respeito à memória, reparação histórica e a questão do afeto, que como sou afetado. E isso nos leva, então, a pensar estratégias de compreensão e superação à colonialidade. E como marco eu vuelvo ao princípio, aqui algum ciclo, vuelvo para perguntar, para proponer-nos que projeto, que marco conceptual poderia ser proposto, que condições para um projeto urbano e desenvolvimento local na América Latina. Projeto urbano como um dispositivo político, desenvolvimento local como horizonte de disputa por justiça e memória em los territórios periféricos, e urbanismo insurgente e participação agonística, que é o debate, está pronto para o debate. Bueno, é isto, pode finalizar aí próximo. Muitas graças, obrigado.